Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos mais uma vez reunidos na presença do Senhor para meditar na sua palavra. E hoje estaremos meditando no livro de profeta Jeremias, capítulo 29, dando sequência à minissérie da nossa pregação, da nossa mensagem. Estamos aqui, vimos a semana passada como a igreja, e hoje nós vamos meditar sobre estamos aqui para a cidade de Andradas. Podemos abrir o livro de Jeremias, capítulo 29. E vamos meditar a partir do verso 1 até o verso 14. Estamos aqui para a cidade. Jeremias 29, capítulo 29, verso 1. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isto aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha Mai, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e de Jerusalém, os artesãos e os artífices foram sido deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safá, e Gemarias, filho de Iliquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolhem mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Verso 10. Assim diz o Senhor: quando se completar os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes a esperança e o futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os farei
e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa leitura, e que o Teu Espírito Santo cele essa palavra em nossos corações e nos ajude a meditar nela neste momento, para sermos fortalecidos e edificados na Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Acabamos de fazer uma leitura longa para meditarmos num tema que diz: nós estamos aqui para a cidade de Andradas, porque nós estamos em Andradas. Não é por acaso que Deus nos plantou em Andradas. E a nossa meditação vai focar em 3 tópicos principais. Vamos falar do contexto dessa carta de Jeremias. Se quiser tomar nota, pode tomar. Vamos meditar sobre o contexto que envolve essa carta de Jeremias enviado aos exilados em Babilônia. E vamos falar também do pensamento dos exilados. Como é que eles pensam? Como é que eles estão pensando em torno do que estava acontecendo com eles? E, para fechar, falaremos dos pensamentos de Deus em torno de tudo aquilo que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Então, são esses 3 tópicos principais que nós vamos meditar nesta manhã. O contexto da carta, o pensamento do povo de Deus e o pensamento do próprio Deus para com o seu povo. Para começar a pensar, a refletir sobre o contexto que envolve essa carta, podemos olhar do verso 1 até o verso 3, que vai espelhar o contexto que gira em torno da carta do profeta Jeremias. O verso 1 diz o seguinte: este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda estavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo. A carta foi enviada para os líderes, para os sacerdotes, para os profetas e para o povo de Deus. As escrituras, elas foram deixadas para o povo de Deus, para os líderes do povo de Deus, para os servos do povo de Deus, para os pastores, presbíteros e a todo o povo. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã e a todos os domingos para meditar na palavra de Deus, porque ela foi designada ou deixada para nós como povo de Deus. Nós vimos a semana passada que a igreja sempre se dedicava aos ensinamentos dos apóstolos, para ouvir mais a palavra deixada para a igreja, para a sua edificação e fortalecimento no percurso da sua peregrinação na terra. Então, a carta de Jeremias foi enviada justamente para os líderes e o povo e os profetas que ministravam a palavra de Deus daquele tempo. Mas nessa carta nós vamos dar o nosso foco em 2 grupos essenciais, destacando aqui os profetas e o povo que foram designados a essa carta, que vai espelhar o nosso contexto de hoje. Aqueles que pregam a palavra de Deus e aqueles que ouvem a palavra de Deus, que é todo o povo de Deus. Então, a palavra é para nós e foi enviada para nos despertar a seguir os planos de Deus. Não somos deste mundo, ou nós não somos de Andradas, mas fomos plantados em Andradas. Assim como o povo de Deus não pertencia à Babilônia e foram enviados para a Babilônia,
nesse período de cativeiro que nós estamos falando, porque o cativeiro foi justamente no período em que Deus removeu o seu povo da sua própria pátria, da sua própria terra, enviando-os para Babilônia, uma pátria estrangeira que não lhes pertencia. Assim como a igreja, como a pequena congregação de Andradas, estão no mundo, mas não pertencem ao mundo. Jesus, no livro de João, capítulo 17, verso 13, vai dizer o seguinte: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles que? A igreja, o povo de Deus, para nós, tenham a plenitude da minha alegria. Para que a igreja tenha a plenitude da alegria de Cristo Jesus. O verso 14: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Nós estamos no mundo como a igreja, nós estamos em Andradas como a igreja, mas nós não pertencemos ao sistema deste mundo, nós não pertencemos ao sistema de Andradas, porque nós somos o povo de Deus. E o nosso Senhor não é deste mundo. Jesus não veio para governar o sistema deste mundo, mas veio resgatar o seu povo para o seu reino, para o seu governo, para governar o seu povo eternamente. Então nós estamos num lugar que não nos pertence, somos peregrinos e passageiros neste mundo. Falando ainda do contexto do cativeiro, podemos dar atenção aos destinatários da carta de Jeremias, especificamente aos profetas ou aos pregadores da palavra de Deus e ao povo de Deus. Porque a mensagem de Deus é justamente para esses três ângulos da obra de Deus, do ministério de Deus. Aqueles que pregam e aqueles que ouvem a palavra de Deus. Precisam ter mente e o coração aberto para entender a palavra de Deus, os pensamentos de Deus e os projetos de Deus para o seu povo. Para não mentir ou falar aquilo que não convém da parte de Deus. No meio dos cativos ou dos exilados para a Babilônia, havia profetas de Deus, como Ezequias, que estava no meio dos exilados para a Babilônia, assim como Jeremias, que ficou com o povo que foi deixado para trás, os deixados para trás, podemos assim denominá-los, porque os que ficaram em Jerusalém foram os que foram deixados para trás. E os exilados foram os que foram enviados para frente para depois serem resgatados para continuar a herança de Deus para o seu povo. Então, os que foram enviados para frente, estavam entre eles Ezequias, o profeta, Ezequiel, o profeta Ezequiel, e em Jerusalém ficou o profeta Jeremias. Mas também no meio dos exilados havia também falsos profetas, ou aliás, melhor, vamos dizer o seguinte, os profetas do povo. Esses profetas do povo foram destacados: Acabe, Zedequias e Semaías, que estavam no meio do povo de Deus, conforme o livro de Jeremias, capítulo 29, verso 21, e capítulo 29, verso 31, vai destacar esses profetas falsos que estavam no meio do povo exilados para a Babilônia. E também em Jerusalém ficou outros profetas falsos no meio do povo, aos quais foi destacado o profeta Ananias, que também profetizou falsamente em favor do povo de Deus. Então, em todo esse contexto, sempre vamos encontrar os
pregadores da palavra de Deus, os pregadores da verdade e os pregadores da mentira sempre estarão no meio do povo de Deus até a vinda do Senhor Jesus. Sempre haverá joios no meio de trigo até a vinda do Senhor. E é por isso que nós temos que ter mente aberta, o coração aberto para entender o que é de Deus e o que não é de Deus. Essa é a responsabilidade do povo, discernir o que vem de Deus. Podemos assim pensar, o propósito de Deus não é remover agora o joio no meio do trigo. E Jesus mesmo deixou claro de que isso vai ser removido no último dia. Quando Ele vier, Ele vai enviar seus anjos para arrancar do meio do trigo o joio. Então, é a responsabilidade do povo de Deus, da igreja, ouvir a mensagem, discernir e reter o que é bom e saber o que não é bom da parte de Deus. É por isso que nós temos que aprender a palavra, ouvir a palavra, escutar a palavra, absorver a palavra e saber o pensamento de Deus a nosso favor. Nesse momento, como nunca, o povo precisava olhar e alinhar os seus pensamentos aos pensamentos de Deus, para não serem enganados. Nós precisamos perseverar em alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. E é por isso que foi dada a Escritura, a palavra de Deus, para que a partir dela possamos alinhar os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar com base na revelação de Deus, com base na palavra de Deus. E é por isso que a igreja tem que estudar a palavra de Deus. Na verdade, hoje temos seminários, mas na verdade seminários não era para ter. Quem é seminarista é a própria igreja. E quem é encarregado de nutrir são os designados como presbíteros, pastores, para nutrir o povo de Deus e levá-los à maturidade da palavra de Deus. E é por isso que a igreja tem que empenhar e esforçar para ensinar a palavra. Se tivermos que abrir mão de qualquer coisa na vida, podemos esquecer de tudo e focar na palavra de Deus. Porque o corpo pode sofrer, mas é passageiro. A palavra vai permanecer para sempre. Podemos passar fome, mas a palavra vai permanecer para sempre. Podemos não ter nada, a nossa alma vai viver eternamente. E ela precisa da palavra de Deus. Então, se a igreja investir no ensinamento da palavra de Deus, será a melhor coisa a fazer na vida para crescer e amadurecer e fazer a vontade de Deus, do que correr atrás de muitas coisas, ou de bênçãos ou de prosperidade, e ignorar a palavra de Deus. Não percam o hábito de sentar para ouvir a palavra de Deus, mesmo que seja sentar de manhã até a noite. Cansado, se levanta, estende as pernas, sente de novo e foque na palavra e esqueça do resto, porque a palavra é a chave para nos conduzir aos planos de Deus. Não adianta correr atrás de ventos, dos movimentos, dos fogos, que não permanecem para sempre. Vêm e vão, mas a palavra permanece para sempre. Quem tem a palavra tem a vida eterna. E quem absorve a palavra, absorve a purificação da sua alma. E a sua alma será pura diante de Deus, porque é a palavra que nos purifica de todo o pecado. E por que o povo tem que se alinhar os seus pensamentos aos pensamentos de Deus e não a seus próprios pensamentos? Vamos ver o pensamento do povo de Deus neste contexto do exílio para a Babilônia. Como de qualquer um, seus pensamentos não estavam longe de não conformar com a situação em que estavam vivendo. De não ver o momento de ser livre do cativeiro e de voltar para a sua própria pátria.
Qualquer um ia desejar isso, ia querer logo escapar do cativeiro. E se achar alguma oportunidade de escapar, escaparia. Este é o pensamento normal do ser humano. E esse pensamento estava na mente e no coração dos exilados para a Babilônia. Queriam tão rápido escapar do cativeiro da Babilônia e voltar para a sua pátria, para Jerusalém, para viver como herdeiros da sua própria pátria. E isso poderia levá-los a sabotear qualquer progresso da cidade de Babilônia. Por que não? Deixar a Babilônia prosperar, crescer, deixar o inimigo crescer e prosperar na vida e continuar escravizando a sua vida? Quem não pensaria assim? E esse era o pensamento do povo de Deus. Então, qualquer oportunidade de sabotear o processo de prosperidade de Babilônia, eles aplicariam, colocariam na prática. Inclusive, até os falsos pregadores pregavam a rebelião dos exilados na Babilônia para revoltar contra o sistema da Babilônia e escapar, porque eles não queriam se submeter ao cativeiro da Babilônia. Mas, por outro lado, Deus tem um pensamento diferente totalmente do povo de Deus, que nós vamos ver logo a seguir. Porque os nossos pensamentos jamais se enquadrarão nos pensamentos de Deus. A nossa forma de pensar e planejar a nossa vida, com certeza, não vai encaixar nos pensamentos e nos planos de Deus para a nossa vida. Jamais se encaixarão. E é por isso que nós temos que aprender a alinhar os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus, para que os nossos planos possam seguir os planos de Deus para o nosso próprio bem. Os pensamentos e a atitude do povo de Deus despertaram a necessidade de falsos profetas. Os nossos planos, os nossos pensamentos vão encorajar falsos profetas para que profetizem aquilo que nós queremos ouvir e viver. Assim como Deus destaca aqui no capítulo 20, o verso 8 e o verso 9, que diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês, que nós mencionamos no começo, os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a ter. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Olha a gravidade e a coragem dos falsos mestres e profetas. Eles não vão falar além do nome do Deus, do Senhor. Eles falarão em nome de Deus, como se fossem enviados da parte de Deus. E é por isso que nós temos que ter o conhecimento da palavra e da vontade de Deus para não serem enganados. Porque eles afirmarão ser da parte de Deus, ser a palavra de Deus para nós, ser a vontade de Deus para nós. Eles nunca falarão em seus próprios nomes, mas sim afirmarão e jurarão ser da parte de Deus para enganar o povo de Deus. E eles são levantados pelo próprio povo. Por isso falamos no começo que são profetas do povo, porque o que eles profetizam é o pensamento do próprio povo de Deus. Eles sabem o que o povo pensa, e o que o povo quer, e o que o povo deseja, e são isso que eles elaboram, projetam e trazem para o povo como se fossem vindo da parte de Deus. Mas estão falando do próprio pensamento do povo, o que o povo deseja. Então nós somos aqueles que fabricam os nossos próprios profetas. Se o nosso coração estiver alicerçado nos nossos próprios pensamentos, nós vamos levantar os nossos próprios profetas no nosso meio para que profetizem por nós em nome de Deus.
Mas se o nosso coração estiver alinhado com os pensamentos de Deus, jamais nascerá falsos profetas no nosso meio. É lógico e é prático. Se o nosso coração estiver em Deus, os nossos pensamentos estiverem alinhados com a vontade de Deus, com os planos de Deus, é impossível ter falsos profetas no nosso meio. Porque eles só existem quando nós seguirmos os nossos próprios planos, os nossos próprios pensamentos. Aí sim eles nascerão no nosso meio para nos conduzir como se fossem da parte de Deus. Veja a graça que Deus nos deu como povo dele. Olha como os irmãos de Bereia escaparam dos falsos profetas, porque eles examinam as Escrituras, ouvem e confrontam com as Escrituras para saber se é de Deus ou não é de Deus. Então, para eles não vai surgir falsos profetas no meio deles, porque eles conhecem a verdade. Mas se nós deixarmos de conhecer a verdade, sim, haverá falsos profetas no nosso meio. Isso é o juízo também de Deus para os que querem ser enganados, que querem seguir o engano deste mundo. Então, esses profetas nascem justamente porque nós os geramos, como diz aqui Deus. Deus fala, não deem atenção aos sonhos que vocês, meu povo, os encorajam a terem. Porque eles seguem os nossos pensamentos. Não é por acaso que os movimentos no mundo hoje, não é por acaso que a igreja hoje segue o padrão de marketing. Os pastores aprendem o marketing para conduzir o povo, o rebanho de Deus, para aprender como extrair os pensamentos do povo, elaborar a mensagem que vai lhes enganar e conduzi-los ao engano, enquanto vai se aproveitar do rebanho de Deus, para sobreviver do rebanho. É o que acontece no nosso contexto, no nosso mundo de hoje. E é por isso que a igreja precisa se despertar para conhecer a verdade que liberta. Cristo é a verdade que liberta. Se conhecerem a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor Jesus Cristo. Então, o povo de Deus precisa conhecer o seu Deus. O povo escuta os falsos do que os verdadeiros profetas de Deus, pregadores da verdade de Deus. Jeremias, lá no início do cativeiro, nos finais do capítulo 24 e 25, ele exclama: por 23 anos profetizei a vocês a palavra de Deus, chamei-os ao arrependimento antes que venha o juízo e não deram ouvidos. Por 23 anos, pregando o arrependimento, pregando a mensagem de Deus, mas o povo deu ouvidos aos falsos profetas. Não escutaram o profeta de Deus, mas escutaram o movimento do seu tempo. Aqueles que enganam e que pregam aquilo que o povo queria ouvir. A esses o povo ouve e não ouve a mensagem de Deus. E ele fala, é por isso que chegou agora o juízo, que vocês estão vendo. É por isso que está acontecendo essa deportação para a Babilônia. Porque agora Deus vai julgar a cidade de Jerusalém e de Judá, por causa dos seus pecados e da sua desobediência à palavra de Deus. E esse período vai perdurar 70 anos, até que Deus purifique a cidade de Jerusalém dos seus pecados, até que Jerusalém seja limpo do pecado cometido pelo povo de Deus. Aí sim Deus vai trazer de volta o seu povo para habitar em Jerusalém após a sua purificação. E ainda assim, o povo não deu ouvido a esta mensagem de Deus, mas escutam profetas falsos como Semaías de Nelam. Jeremias capítulo 29, verso 24, em seguida diz o seguinte: diga a Semaías,
de Nelam. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: você enviou carta em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maaseias, e a todos os sacerdotes. Você diz a Sofonias, que era o sacerdote no momento: o Senhor o designou sacerdote em lugar de Joiada como encarregado do templo do Senhor. Você deveria prender no tronco com correntes de ferro qualquer doido que agisse como profeta. Não sei se vocês estão entendendo o contexto, mas vamos ver de novo para compreender essa carta. E por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que se apresenta como profeta entre vocês? Ele até mandou esta mensagem para nós que estamos na Babilônia: o exílio será longo. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. O sacerdote Sofonias leu a carta ao profeta Jeremias. As cartas vão para a Babilônia, as cartas vêm de Babilônia para Jerusalém. Profeta de Deus envia a carta para a Babilônia para orientar o povo de Deus, e as cartas vêm de Babilônia para o povo que fica em Jerusalém. Desta vez, quem envia a carta para Jerusalém é o profeta, o dito profeta Semaías de Nelam. E ele escreve a carta para o sacerdote que fica em Jerusalém, para que ele repreenda o profeta Jeremias, caluniando o profeta de Deus, se passando como um profeta de Deus para corrigir aquele que é o profeta de Deus. Me diga, quem é o verdadeiro profeta? Semaías ou Jeremias? Quem deveria corrigir o outro? Jeremias ou Semaías? E quem você pensa que o povo escutou? O povo deu mais ouvidos a Semaías do que o próprio Jeremias. Esta é a tristeza do povo de Deus. Esta é a tristeza da igreja de Deus, que não dá atenção à verdade de Deus, mas preferem escutar os falsos mestres, que enganam, iludem com falsas profecias e bênçãos que não provêm de Deus. Mas o povo escuta esses profetas, e não só a Semaías, assim como também a Ananias. Em Jeremias capítulo 28, que profetizou para o povo que ficou em Jerusalém. Jeremias 28, verso 1 ao verso 4, diz o seguinte: no quinto mês daquele mesmo ano, o quarto ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeão, disse-me no templo do Senhor. Onde estava o falso profeta? No templo de Deus. Onde serão falsos mestres? Na igreja de Deus. Não ficarão longe, estarão no meio do povo de Deus. É por isso que cabe ao povo discernir a verdade de Deus. A presença do sacerdote e de todo o povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta os cativeiros. A este lugar
Trarei todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os exilados da Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor dos Exércitos. Essa era a profecia do profeta Ananias. Encurtando a história, a profecia não cumpriu, porque o povo permaneceu na Babilônia por 70 anos e não por 2 anos. Joaquim morreu na Babilônia, não voltou para Jerusalém. Mas a quem o povo deu ouvidos? O povo deu ouvidos a esse profeta que profetizou falsamente em vez de ouvir a profecia de Jeremias. Mais uma vez, lamentável a situação do povo de Deus, que deveriam ouvir a voz de Deus, mas desprezam a voz de Deus e escutam mais os falsos mestres para serem enganados. E a profecia não cumpriu. Nós devemos ter cuidado com aqueles que profetizam bênçãos de Deus, mas a mensagem deles não carrega o juízo de Deus, não carregam o processo doloroso da parte de Deus para purificar o pecado do seu povo. Eles só focam na bênção do Senhor. Esquecem que Deus é santo, esquecem que Deus purifica o pecado, esquecem que o processo da purificação é doloroso. O povo sofre quando é purificado os pecados do seu povo. Então, quando a mensagem não carrega a repreensão, a correção, chamado ao arrependimento dos pecados, é melhor pensar bem e procurar saber se é da parte de Deus. Não estou dizendo que Deus não vai profetizar bênção. Pode sim profetizar bênçãos. Mas o seu dever é conhecer a verdade e se apegar à verdade de Deus. Se tiver que procurar alguma coisa na vida, procure ouvir mais a palavra de Deus. Procure estar na igreja que prega a palavra de Deus. Procure estar no meio do povo de Deus que prioriza a palavra de Deus. Porque o resto de Deus cuida de nós. Nós não precisamos pedir bênção para Deus. Ele já tem para os seus filhos. Deus é nosso Pai. É do agrado do Pai cuidar de seus filhos. Pedro nos alerta dizendo o seguinte, no capítulo 2 da segunda carta de Pedro, ele vai dizer o seguinte: assim como Deus não poupou os anjos que pecaram, também não deixará impunes os pecados cometidos pelos homens. Se a própria palavra de Deus já nos traz a verdade de que Deus punirá o pecado, por que não pregar o arrependimento dos pecados para achar o perdão de Deus? Por que não pregar a repreensão e a correção de Deus para que sejamos perdoados e ser acolhidos por Deus? Não era mais fácil pregar o juízo, pregar a repreensão, a correção, do que pregar a bênção? E o que o povo de Deus quer ouvir? Querem ouvir a correção, a repreensão, o arrependimento, ou querem ouvir a bênção? Eu acredito que o povo vai querer ouvir mais a bênção do que ouvir a repreensão. É por isso que a igreja que prega contra o pecado, chamar o povo ao arrependimento, se torna uma igreja chata ao coração do povo. Se torna uma igreja menos fogo, menos avivado do que os movimentos que acontecem no mundo. Então o povo prefere ir atrás dos movimentos do que ficar sentados, doendo as pernas para ouvir a verdade de Deus. Lamentável situação. Mas a verdade é que a Bíblia prega mais a correção, a repreensão, chamado ao arrependimento, do que pregar as bênçãos. As bênçãos são esporádicas na palavra de Deus. É por isso que Pedro alerta. E também Paulo destaca em Romanos capítulo 5, verso 20. Por causa do pecado veio a lei para expor a condição do homem, para mostrar que o homem jamais será escapatória dos seus próprios pecados. Será punido. Deus pune o pecado.
Deus não deixa o pecado impune. É por isso que a Jerusalém estava sendo punidos por causa dos seus pecados. E Deus não deixará nenhum pecado impune. E pode crer nisso. Mas há uma esperança para o povo de Deus. É por isso que a Bíblia prega o arrependimento dos pecados. Romanos capítulo 5, verso 20 diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou ou aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus. Esta é a escapatória do povo de Deus. Mas que graça é essa? Essa graça, Paulo destaca novamente a seguir, do capítulo 8, verso 32. Ele vai dizer o seguinte: aquele que não poupou o seu filho. Então, Deus não deixou o pecado impune, Deus puniu o pecado. Só que se ele for punir o povo perderia, ninguém escaparia, ninguém alcançaria a salvação. Então, ele deu de graça para nós e passou a repreensão, a punição para o seu próprio filho. Pense, seu filho santo, que viveu eternamente santo e que escolheu descer a forma do homem, tomando a forma de homem, estando em forma de homem, andou corretamente, andou sem pecado, andou em obediência a Deus de todos os seus dias, sem pecado, mas Deus não o poupou. Deus o colocou ao escândalo público, como quem foi desprezado, abandonado, maltratado, cuspido, açoitado, crucificado cruelmente. E ele não merecia, mas nós merecíamos. Era o nosso castigo que passou para ele. E Paulo continua, voltando para trás, encerrando o capítulo 5 e começa o capítulo 6, questionando e respondendo. Então, o que diremos? Continuaremos pecando para que aumente mais a graça de Deus? Aqueles que só pregam graça, graça, graça e não pregam arrependimento e correção do povo, será que vamos continuar pecando para que a graça continue aumentando? É isso que ensina a palavra de Deus? E Paulo responde: não, nós não podemos continuar no pecado, porque fomos resgatados do pecado. E se pecarmos, João diz o seguinte: arrependa e Deus vai perdoar os vossos pecados. Não viva no pecado, mas se porventura cair no pecado, arrependa dos seus pecados e volte para Deus, que perdoa os seus pecados. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então a igreja precisa fugir do pecado e buscar viver na graça de Deus, porque a graça não foi graça, a graça é para nós, mas a punição do Filho de Deus. E isso deve pesar a nossa consciência e o nosso coração na nossa caminhada como um povo de Deus. Então, a melhor coisa que o povo poderia escolher é alinhar os seus pensamentos aos pensamentos de Deus. Caminhando para o último ponto, para pensarmos a respeito do pensamento de Deus, ao qual nós devemos alinhar os nossos pensamentos e seguir os planos de Deus. Vejamos os escritos de Jeremias, que imprime os pensamentos de Deus aos exilados em Babilônia. Porque, na verdade, a palavra de Deus é a impressão dos pensamentos de Deus para nós. É como se Deus imprimisse o que está na mente e no coração dele para nós, conhecer a vontade de Deus, os planos dele, para que sigamos. Então, Jeremias mandou essa carta, essa mensagem aos exilados da Babilônia, que imprime o pensamento de Deus. E o pensamento de Deus para o seu povo é pensamento de paz, pensamento de preservação,
pensamento que propõe uma vida comum ao seu povo. O capítulo 29, o verso 11 de Jeremias, diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Em outra versão fala, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Então aqui eu usei mais o pensamento do que os planos. Porque, na verdade, os planos são o fruto do pensamento. Porque o que nós planejamos é o que nós pensamos. Então, o pensamento e os planos estão casados, não estão longe uns dos outros. Então, falar do plano é falar dos pensamentos, falar do pensamento é falar dos planos. Então, podemos usar os pensamentos de Deus para falar da mesma coisa aqui descrita na NVI, que é os planos de Deus. Então, ele fala, eu é que sei, ou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazer-lhes prosperar e não para lhes causar dano. Planos de dar-lhe esperança e o futuro. Os pensamentos de Deus para o seu povo não é pensamentos do mal. Não é para causar o mal ao seu povo. Pelo contrário, é para o próprio bem do seu povo. Aliás, os pensamentos maldosos que conduzem ao mal são os pensamentos do próprio homem. Os meus pensamentos não são bons. E creio que os seus pensamentos também não são bons. E acredito que se Deus imprimir os nossos pensamentos aqui, como estamos lendo aqui as Escrituras, para conhecer o pensamento de cada um de nós aqui, seremos aqui desesperados, perdidos. Porque se conhecer o crônico dos meus pensamentos, talvez você vai me enforcar, esbofetear e dizer, eu não pensei disso dele. Como é que ele podia ter esse tipo de pensamento no seu coração? Porque eu sou humano e os meus pensamentos não serão bons. Aliás, a Bíblia já deixa claro, lá em Gênesis, capítulo 8, verso 21. Gênesis, capítulo 8, verso 21. O Senhor sentiu aroma agradável e disse em si mesmo, é depois do sacrifício de Noé, depois do dilúvio, e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância. Aqui Deus diz o seguinte, eu não vou amaldiçoar a terra, eu não vou punir a terra por causa do homem, eu não vou retribuir ao homem o que ele merece, eu não vou aplicar o resultado dos pensamentos do próprio homem, porque ele está inclinado para o mal. Esse versículo foi precedido por o versículo 5 de Gênesis capítulo 6, que fala a mesma coisa. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. E sempre vai crescendo a maldade do coração do homem. E nenhum coração tem escapatória desses maus pensamentos, tanto o meu como o seu. É por isso que Deus fala, eu não vou aplicar aquilo que ele merece, mas vou lhe dar aquilo que não merece. É por isso que Provérbios capítulo 16, verso 9, diz o seguinte,
coração do homem traça planos, mas quem dirige os passos é Deus. Ai do homem, ai de mim, se Deus deixar seguir os meus próprios planos. Se Ele não colocar os meus pés no eixo e deixar que eu siga os meus caminhos, ai de mim, a destruição será repentina. Aliás, é o que aconteceu com o povo que ficou em Jerusalém. Os que ficaram em Jerusalém foram intensamente apertados pelo profeta Jeremias, anunciando-lhe a palavra, chamando os arrependimentos constantemente, e chegou o momento, no final dos capítulos 30 para frente, o povo responde a Jeremias: olha, nós vamos seguir os nossos planos. E quais foram os planos deles? Vamos continuar adorando os nossos ídolos. Porque foi quando nós deixamos de adorar os ídolos que esse mal nos sobreveio. Este é o coração do homem. Para eles foram punidos porque deixaram de adorar ídolos deles, nos quintais deles, nas casas deles. Porque eles não adoraram devidamente os ídolos, é por isso que eles foram punidos. Este é o coração do homem. E é por isso que eles foram deixados para trás, para beberem do cálice da ira de Deus. E isso não está longe do nosso coração. Nós somos inclinados para ídolos, para adorar o nosso coração, para seguir os nossos próprios caminhos, os nossos próprios pensamentos, do que alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, que são pensamentos do bem, são pensamentos de paz. Que diz aqui no verso 11 de Jeremias: os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, planos do bem, e não para causar dano ao seu povo. Podes acreditar que os nossos corações são sempre inclinados para o mal, mas Deus é gracioso para conosco, para alinhar o nosso coração aos planos e aos propósitos de Deus na nossa vida, para nos dar o fim que nós queremos e desejamos. Contudo, os pensamentos de Deus a respeito de nós são bons, e é de preservação, nos preserva do mal. E aqui é um ponto-chave que nós podemos focar o nosso coração neste momento, de que tudo que aconteceu nesse momento do exílio é justamente para preservar os que foram enviados para a Babilônia. Mas, no pensamento do povo, quem estava sendo cativo eram os que foram para a Babilônia, e quem estava livre eram os que ficaram em Jerusalém. E para vocês, eu pergunto, quem estava livre? Quem ficou em Jerusalém ou quem foi para a Babilônia? E pela história, se você não conheceu, lendo os escritos de Jeremias até o final, vai ver que quem, na verdade, estava livre era quem foi enviado para a Babilônia e não quem ficou em Jerusalém. Porque quem foi para a Babilônia escapou da fome, escapou da espada, escapou da morte e da perseguição e de sufoco. Porque Deus queria tratar o pecado de Jerusalém e purificar Jerusalém. É por isso que Ele extrai os que Ele escolheu e envia-os para a Babilônia para preservar a vida deles, até depois da purificação, trazê-los de volta para Jerusalém. Então, este era o pensamento de Deus para o seu povo. Preservar o seu povo, deixá-lo livre, apesar que na mente do povo parece ser cativeiro, mas no coração de Deus era liberdade para a Babilônia, para viver em Babilônia e testemunhar a graça de Deus e o favor de Deus para o povo da Babilônia, assim como nós somos livres, libertos do mundo, mas ainda estamos no mundo.
É o que Jesus continua na sua oração. Eu rogo por eles e não ao mundo, para que os proteja do mal. Porque assim como você me enviou, eu também os enviei ao mundo. A igreja foi enviada para o mundo. A igreja foi enviada para Andradas. Nós fomos enviados para Andradas com um propósito. Para Deus preservar nossa vida e testemunhar a sua graça para o povo andradense. Não é por acaso que levanta uma igreja evangélica em Andradas. Porque Deus nos plantou aqui, não para ser escravos, mas para ser livre e viver livre e testemunhar da graça, do favor de Deus para o povo andradenses. E testemunhar a sua graça em favor do povo andradense. E por crer que seremos preservados e protegidos por Deus e por Cristo. Por isso Jesus orou ao Pai para nos proteger neste mundo. Nós não somos desamparados, somos protegidos. Os que foram enviados para a Babilônia não foram desamparados, foram protegidos. Mas os deixados para trás foram deixados para morrer pela fome e pela espada do inimigo. E os planos de Deus, os pensamentos de Deus, não só de dar-lhes paz, não só de preservar a sua vida, mas em detrimento disso, o povo deveria ter uma vida comum em Babilônia. Viver como normais em Babilônia. Não ficar refém daquele que espera escapar do cativeiro, porque vai perdurar 70 anos. O povo deveria viver como livres e ter uma vida comum. É por isso que fala o capítulo 4, assim diz o Senhor: casem, plantem, multipliquem e busquem a prosperidade da Babilônia. Casar tem um objetivo específico de multiplicar o povo de Deus para que eles cresçam em Babilônia, até no dia da libertação voltar em número suficiente para habitar Jerusalém. Porque Deus queria que multiplicasse para voltar à sua pátria. Então, o propósito do casamento que Deus exorta ao povo aqui é justamente para que haja o número suficiente do seu povo em Babilônia ao regressar a Jerusalém depois de 70 anos. E para a igreja de Andradas, não é casar para ter mais filhos para encher os nossos bancos. Mas se quiserem casar e ter mais filhos, gerar mais filhos, pelo menos 12 por cada família, vamos encher esses bancos de crentes. Mas esse não é o plano de Deus, não é o pensamento de Deus para nós, porque a igreja não é apenas gerar filhos, mas evangelizar e chamar os fiéis à salvação. Dessa forma nós vamos multiplicar e encher os nossos bancos. O nosso propósito é gerar filhos espirituais no meio do povo de andradenses. Chamar o povo de Deus ao arrependimento e Deus vai agregar, como vimos na semana passada, os que iam ser salvos à comunidade do povo de Deus. Então a igreja deve ter em mente de que o nosso propósito é multiplicar e não diminuir. Até aqui, aos 3, aos 4 anos, vínhamos diminuindo. Assim como também aconteceu no cativeiro. O povo foi diminuído, foi reduzido por causa do pecado. Mas encorajado a multiplicar novamente para voltar a habitar a terra que Deus os chamou. Fomos diminuídos, mas o propósito agora é começar a multiplicar e crescer no meio do povo, cooperar com Deus no crescimento da sua igreja, que é por meio de evangelização. Evangelizar os nossos filhos, nossa família, nossos colegas, nossos amigos, o povo de Andradas que nós encontramos na rua, é o nosso dever de evangelizá-los para que o povo de Deus possa ser acrescentado a cada dia. Amém? E não só de multiplicar, mas também de trabalhar. O trabalho faz parte da vida do homem. E Paulo chama a atenção aos irmãos de Tessalônicas, assim como ao povo de Éfeso. Na carta de Éfeso, capítulo 4, ele chama a atenção ao povo, que deve, em vez de roubar ou furtar, devem trabalhar para ter o que comer e compartilhar com quem não tem. Nós temos que trabalhar. A igreja deve demonstrar essa graça de Deus, de que podemos trabalhar para o nosso sustento e não cobiçar o bem do próximo
e não deixar de trabalhar para ser mendigos nas ruas para ter o que comer. A igreja deve demonstrar essa agilidade de ser trabalhadores, mão de obras que vai produzir a prosperidade da cidade onde eles estão. Para ter o que comer e ter o que partilhar com quem não tem. É o propósito de Deus para o povo do exilado para a Babilônia. Para não tornarem mendigos nas ruas de Babilônia, deveriam focar no trabalho, até que complete os dias que Deus marcou para o seu povo e libertá-los do cativeiro. E não sabotar o progresso da Babilônia. Assim como pode acontecer conosco, quando a gente passa por injustiça pelos nossos patrões, talvez o que vem no coração é sabotar a prosperidade do nosso patrão, deixar de trabalhar, causar prejuízo para que ele se quebre em vez de prosperar. Isso não está longe do nosso coração, mas isso agrada a Deus? Não. Parece uma espécie de justiça, mas não é justiça aos olhos de Deus. O nosso dever como povo de Deus, mesmo sendo injustiçados, devemos trabalhar para a prosperidade dos nossos patrões ou para a prosperidade do nosso negócio, porque a cidade em que nós vivemos depende da prosperidade daqueles que habitam nela. Andradas, nós, como a igreja, nós dependemos da prosperidade da cidade de Andradas. Se Andradas quebrar, também quebraremos. Se a economia de Andradas não crescer, também nós não cresceremos. Mas se a economia de Andradas crescer, e os patrões crescerem, empresas crescerem em Andradas, a nossa economia também vai crescer da família. Então tudo está interligado. Olha como Deus pensa. Às vezes nós pensamos no nosso umbigo, olhar para nós e preocupar com a nossa justiça e esquecer que a nossa vida está entregue a tudo que acontece ao nosso redor. A prosperidade da igreja de Andradas depende da prosperidade da cidade de Andradas. Se Andradas não prosperar, também a igreja de Andradas não vai prosperar. Se continuarmos a receber o salário mínimo, a nossa igreja não vai prosperar. E aqueles que trabalham na obra de Deus também não vão ter o sustento. Não vão prosperar, vão quebrar. E como vai prosperar a igreja do Senhor? Como vai crescer a igreja de Deus? Deus é misericordioso, até faz maná descer do céu, como tem feito ao longo desses 4 anos, em que nós estamos diminuindo, sem força, sem nada, sem recursos, mas Deus abriu outra porta, abençoando a nossa igreja com outras igrejas, enviando seus recursos financeiros para suportar o nosso ministério, a nossa igreja. Mas isso não vai perpetuar. Nós vamos sustentar o nosso ministério, a nossa igreja, mas isso vai depender também do progresso da cidade de Andradas. E é por isso que Deus fala, não só busquem uma prosperidade, mas também ore pela prosperidade de Andradas. Porque quem dá prosperidade é o próprio Deus. Apesar de que o mundo busca a prosperidade, mas quem dá é Deus. É por isso que ele fala, ore, peça-me, eu darei. Então a igreja precisa buscar e orar para que Deus abençoe a nossa cidade, para que a cidade tenha prosperidade e a igreja e o ministério de Deus tenha prosperidade, porque tudo já é interligado um ao outro. Se começar a ganhar 3, 4 salários mínimos, a nossa igreja vai prosperar, porque a cidade prosperou e os patrões têm condição de pagar 3 salários mínimos aos seus funcionários, e nós somos funcionários de Andradas. Então temos que trabalhar para o bem de Andradas, e isso agrada a Deus. E também, por último, os pensamentos de Deus é de dar a esperança para o seu povo e nunca perder a esperança, apesar da injustiça que podem enfrentar no mundo. É por isso que ele fala no verso 10, quando completar os 70 anos, eu os trarei de volta. Então, trabalhe, case, cresça, mas tenha a mente ligados para o dia da redenção, para voltar à pátria que lhes pertence. A igreja está no mundo, a igreja evangélica está em Andradas, e devem trabalhar, devem crescer, multiplicar, mas ter a mente e o coração ligado para o dia da redenção do Senhor, o dia em que Jesus vai voltar para redimir o seu povo.
Nós não devemos perder a esperança por causa da injustiça que pode acontecer. Se trabalhamos e não ter o suficiente para sobreviver, mas vamos continuar felizes na alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Aguardando o dia da redenção, o dia do Senhor para o seu povo. Esta é a esperança que Deus deu ao seu povo por meio do profeta Jeremias, para que o povo tenha essa viva esperança em seu coração. E por isso Jesus fala em João capítulo 14, verso 1: não se perturbe o coração de vocês, creia em mim, creia em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. Quando terminar, voltarei e vos levarei para onde eu estiver, vocês também estarão comigo. Essa é a promessa de Cristo, a qual deve dominar o nosso coração, inteiramente ligado no dia da redenção, o dia em que a igreja será tirada do mundo para viver na sua pátria eternamente. Nova Jerusalém, novos céus, Jerusalém que desce do céu, feito pelas mãos de Deus para o seu povo habitar eternamente. Concluindo, que as circunstâncias não nos distanciem dos pensamentos de Deus para conosco, dos planos de Deus para conosco, mas pelo contrário, devemos perseverar em alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, que é bom, que é de paz para a sua igreja. E ancorando a nossa esperança no Filho de Deus, Jesus Cristo, no dia em que Ele voltará. Amém?